me despedindo de Nara e agora rumo a Osaka de novo. Vou ficar mais 2 dias lá, então eu tenho mais 2 noites na verdade, né? São 3 dias hoje, sexta e sábado de manhã. Partiu o novo país. Tô esperando o trem agora. Saí aqui da Nara Station, eu vou parar numa estação, acho que é Shin Imamiya, em Osaka, e aí vou fazer baldeação, pegar outro metrô para poder chegar na hospedagem. E é isso aí, mais um vídeo começando, e agora de novo na cidade de Osaka. Vou aproveitar que eu acho que não tem ninguém aqui e vou gravar. Esse é o hostel de Osaka, o segundo, né? Porque o primeiro eu fiquei em outro lugar. Aí esse tem o banheiro aqui dentro. Aí sempre tem shampoo, sabonete e condicionador. Esse aqui tem locker. Cabe até uma mochila aqui dentro, mas eu deixei a minha mochila ali, ela tá trancada. Aí tem lugar pra você escovar o dente, tem lugar pra você se arrumar. E aí, quando eu cheguei aqui, o recepcionista é do próximo país que eu vou. Coincidência, depois eu conto qual é. E aqui são as camas. Tá apagada a luz, eu não sei se tem alguém dormindo. Esse é o meu quartinho, minha caminha, meu cafofinho. Não sei onde que tem luz aqui, gente. Pera aí, vocês vão ver o escuridão aqui. Vixe, a luz é lá no final. Depois eu gravo. E aí é tipo uma cápsula. O ar-condicionado tá ligado. O ar-condicionado tá ligado bem forte, então não passa calor não. Eu passei calor pra vir pra cá, gente, que calor. Olha, o verão aqui da Ásia não vai ser fácil pra mim, não. Eu vi da outra vez que eu estive em Osaka, eu não consegui vir aqui. É na roda gigante Happy 5, acho que esse é o nome. Depois eu coloco aqui também o nome. E ela é mais barata do que subir a Skytree daqui. Skytree daqui acho que é 1.500 para subir, e essa daqui custa 600 yen. E é para eu ver o pôr do sol. Agora já são 6:30 da tarde, então já tá quase no horário. Vamos ver se vai ter vaga para eu entrar, né? Para subir, quer dizer. Olha a altura disso! Não dá pra ver, né? E eu tô me sentindo em Shibuya, porque olha o tanto de gente. Foi 600 ien mesmo. E eu já vou subir. Eu não sei nem quanto tempo fica lá. Por isso que é rápido. Acho que dura uma volta só. E aí você já desce, tá vendo? O pessoal entra por aqui. E aí, a hora que dá a volta, que você tem que descer. E eu vou sozinha. Eu vou aqui na cabine sozinha. Ai, que medo. E o ar-condicionado tá torando. Esse barulho é do ar-condicionado. Mas ainda bem, porque tá um calor fenomenal aqui. Será que eu vou conseguir ver o pôr do sol daqui? Bem devagarinho. Eu esqueci de marcar quanto tempo dura. Subi 16 não, 18 e 48. Agora são 18:50. Vai dar pra ver um pôr do sol mais tímido, porque tá com nuvens. E foi nessa loja aqui que eu comprei o meu chip para os outros 15 dias aqui no Japão. Chama Yodobashi. Confesso que eu estou com medo. Para que eu invento essas coisas? Jesus Christ, eu estou... Socorro, mãe. Se você estiver vendo esse vídeo é porque deu tudo certo. Olha que linda!
lindo. Que pena que tá nublado, porque se não tivesse nublado, aí o céu ia estar brilhante. Tô amando que o cara deixou eu entrar sozinha na cápsula, porque aí eu posso fazer minhas bagunças aqui, minhas gravações, e ninguém vai ficar. Eu não vou ficar com vergonha de que ia ter mais gente aqui. Eu tô tentando não pensar que eu tô nas alturas, porque assim, eu gosto dessas aventuras, mas a hora que eu chego eu fico assim, meu Deus, onde que eu fui me enfiar? Por que eu fui inventar um trem desse? But the chances are small, just like the lottery. Cidade lá pequenininha. Só que não, né? Olha, eu escolhi o horário certinho pra subir aqui. Tem um heliporto ali, ó, tá vendo? Olha o avião! Não vai dar pra ver. At your own pace, you need to find your way. Ver a cidade aqui de cima, toda iluminada pelo pôr do sol, é a coisa mais linda. Lá no fundo, vocês estão vendo? Isso aqui é a luz do sol. For something that matters, matters to me. Gente, como é lindo. Vocês não têm noção de como é bonito ver o pôr do sol de tão alto. I'll let you go, just need some time. Eu já tô no topo, olha lá. Eu tô no topo, gente. Socorro, tá muito alto. O trem passando lá embaixo, ó. Eu tô com vontade de ir pra esse banco pra gravar mais ali. E o medo desse trem balançar, mas não vou nunca. Eu não vou descobrir aqui em cima se esse trem balança. Tô de boa, boaça. As outras cápsulas, agora quando eu tô em cima, dá pra ver, ó, agora eu comecei a descer. Get out of sight, decide on what matters, matters to you. Não dá pra ter muita noção de quanto tá alto não, mas são 130 metros, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Together, then suddenly Olha eu aqui felizona, não sei se dessa distância vai sair bem na voz, eu tô até gritando pra falar mais rápido. Tô de boa, né, no pôr do sol. E gravando, né? Tô mais gravando do que vendo o pôr do sol. It's been 72 weeks in this town. I still believe I'll see you again. Eu já tô quase voltando já. Acho que são 6 minutos que eu vi mesmo. E esse foi o meu passeio de roda gigante. Ele já está acabando, já tô chegando aqui, tem que me preparar, porque é aqueles que você igual de teleférico, né? Você já tem que descer. Não espera. E eu adorei. Eu fico com medo, mas eu adoro. Lá embaixo, agora já tá começando a... Mesmo assim tá alto, né? Mas tá começando a descer, então parece que tá baixinho. E o pôr do sol lá, coisa mais linda. Eu acho que eu não tava me focando, né? Não sei. Olhei aqui, parece que tava meio embaçado. Vamos dar tchau pro pôr do sol. Pra vocês terem noção, isso aqui é o heliporto. E olha lá. For something that matters. E acabou o passeio, é isso aí, são 6 minutos mesmo. Um pouquinho.
Nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Olha que lindo. Enorme. E aí você sai daqui, né? Sai daqui e vem pra cá. Faz tipo um tourzinha pra tirar foto. E acabou o passeio com a roda gigante. Quero mais, só que eu não quero pagar mais 600 ienes de novo. Quero de graça. Esqueci de dizer que eu tô no 7º andar. A gente sobe até o 7º andar, na hora que chega aqui no prédio. E é onde você compra o bilhete e sobe na roda gigante. And suddenly the chances are small, just like the lottery. E eu vou de elevador, gente. Eu vou descer 7 andares de escada, não. Tava eu perdida aqui porque eu quero ir de ônibus pra ponte Ibisu, que é aquela ponte lá famosa, cheia de gente. Eu fui lá quando eu cheguei aqui, mas eu acabei não gravando. E aí eu vim ver qual que era a plataforma, né, pra poder pegar. É a plataforma 1, que é essa aqui, é sentido Namba, que eu tenho que ir. O ônibus 8. Que a hora que eu vi 8 ali na plataforma, ali é a plataforma 8, né? Eu falei, pronto, é ali que eu tenho que pegar. Mas não, é o número da plataforma, então eu tenho que vir aqui na plataforma 1 pra pegar o ônibus número 8. Aqui também o preço de ônibus é fixo, tá 210. E aí vamos dar uma voltinha de bus por Osaka. Eu já falei isso, acho que em outro episódio, que eu prefiro andar de ônibus porque eu vou vendo a cidade. Quando você anda de metrô, você não vê nada, só fica lá enfornado embaixo da terra. E aqui que é um dos lugares mais famosos de Osaka, que eu já vim aqui com a Áurea, uma amiga dela que ela fez lá no hostel, uma sul-africana. E aí a gente veio aqui, mas eu tava muito cansada, que foi o dia que eu cheguei aqui de Kyoto. E aí eu não tive nem forças pra gravar. Agora é lotada de gente. A maioria vem aqui nessa ponte, acho que é Ibisu, o nome da Ibisu, o nome da ponte, e pra ver o Glico, sei lá como pronuncia. Eu nem sei, pra falar bem a verdade, eu não sei nem qual que é a importância dele. O dia que a gente veio eu tava tocando música, ainda bem que hoje não tá, porque aí agora eu consigo mostrar no YouTube sem o YouTube me cortar por direitos autorais. Mas olha que legal. E olha o tanto de gente que tem aí nesse lugar. Socorro, Deus. Um monte de gente tirando foto. Óbvio, bem óbvio. O povo não vem aqui por outro motivo. Aí ele tem passeio de barquinho ali e do outro lado tem uma coisa legal pra ver ali também, os prédios iluminados. O legal daqui é de ver tudo isso, os prédios iluminados, esse mundaréu de poluição visual. É muito legal de ver. Olha que lindo que é aqui. E eu tô feliz que eu consegui voltar aqui e gravar pra mostrar pra vocês. E também pra registrar pra mim, porque eu tinha só uma foto daqui. Ali tem outra roda gigante, não é a que eu andei, é outra. A que eu andei tá assim, quase 6 km daqui. O dia que eu vim aqui, se eu não me engano, era um final de semana, tava mais lotado. Hoje é quinta-feira aqui. E aí tem gente fazendo live ali, da quantidade de gente. Tem um Homem-Aranha ali, agora que eu vi. Tem um Homem-Aranha ali. Tem de tudo aqui, gente, é muito engraçado. Vou ficar parada aqui um pouco mais pra baixo, porque é muita gente e me desnorteia ficar no meio de... Olha, tem um monte de Homem-Aranha. Eu disse que eu ia ficar esperando ali, retiro o que eu disse, eu vou andar aqui na margem do rio aqui.
Eu não sei o nome desse rio também, depois eu pego no Google Maps e coloco o nome pra vocês. Olha que legal aqui, tem um negocinho ali. E a minha bateria já está acabando até sábado. O clima tá bem gostoso, não tá chovendo, então tá dando pra sair. Vou ver se eu acho alguma coisa pra jantar aqui. Duvido, porque deve ser bem mais caro por ser aqui no meio da agitação, né? Mas eu vou ver alguma coisa. Se a bateria não acabar, eu volto aqui pra mostrar mais algumas coisas. Um passeio de barquinho. Tô pra ver quanto que custa esse passeio e fazer. Tô bem turistinha hoje. Acabei de perguntar o preço, é 1.200, vou não. E pra hoje não tem mais, já esgotou. E aí eu perguntava pro rapaz quanto custava, e ele, não tem mais hoje. Eu falei, eu sei, eu só quero saber o preço. Aí uma pessoa da fila que me falou quanto que era. E aqui é cheio de restaurante, não é caro pelo que eu tô vendo, só que tá lotado. E eu quero sentar para comer, não quero comer em pé. E tem takoyaki, aqui é famoso pelo takoyaki. Eu já comi takoyaki a primeira vez que eu vim aqui, há 2 semanas, né? Eu não lembro se eu fiz, mostrei pro YouTube ou se só pra rede vizinha, mas a hora que eu comer de novo eu vou mostrar. É muito gostoso, vocês sabem já que eu sou apaixonada por takoyaki, eu gosto muito. E é uma comida que é ame ou odeie, por causa da textura, né? Agora eu entendi porque o pessoal gosta tanto daqui, porque é bem, parece festa, parece final de semana todos os dias. Aqui tá mais calmo pra esse lado. Tem um rapaz tocando guitarra de capacete. Ali a roda gigante que eu não sei se funciona. E toda iluminada a região aqui. O barquinho de novo é outro esse. E aqui olhando com menos gente pro lado de lá, cheio de luz. E eu achei um lugar pra comer, óbvio que é mais caro aqui, porque, como eu falei, né, aqui na beira do rio, então tudo é mais caro. Aí eu vou comer okonomiyaki de novo, daqui, de Osaka, que eu tinha comido lá em Nara. E vou tomar minha bebida preferida, que é o Lemon Sour. E andei o quê? Nem 5 minutos pra frente, saí daquela multidão e já encontrei lugar pra sentar. Como uma boa velhinha que sou, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de comer sentada. A maioria das coisas precisa ter mesa e cadeira. Eu quase me esqueci de gravar o lugar, é esse daqui, ó. Por causa dessas lanterninhas, eu olhei lá de longe e falei, parece interessante. Aí parei aqui em frente. Tudo vai dar 2.500, 1.500 do okonomiyaki e 1.000 do lemon sour. Geralmente eu pago uns 500 no lemon sour. Pra vocês terem noção de como que é mais caro aqui, porque tá perto do rio. E esse é o meu jantar de hoje, okonomiyaki de Osaka. Viu, Paulinha? Agora que você me ensinou, esse é sem macarrão. A Paula, minha amiga, ela tinha me perguntado qual que era o tipo que eu tinha comido, né? O de Hiroshima ou de Osaka. Falei, meu Deus do céu, nem sei qual a diferença. O de Hiroshima tem macarrão no meio, tem noodles no meio. O macarrão que faz o lamen. E esse aqui não. Esse aqui é só ovo, esse é com carne suína. Vou provar o okonomiyaki feito em Osaka. Tem até alface no meio, gente. Tem um mundaréu de coisa que tem alface. Tem umas coisas aqui que eu não sei identificar o que é. Mas é bom. E tem que gostar de molho agridoce, porque se não gostar, não vai curtir isso daqui. Eu e o Rio ali. E eu queria trazer um questionamento, uma reflexão para as mulheres, porque foi Dia dos Namorados aí ontem no Brasil, né? Ontem não. Eu não sei quando que esse episódio vai entrar no YouTube, então no dia 12 de junho foi Dia dos Namorados no Brasil. Aqui é no mesmo dia dos Estados Unidos, em fevereiro,
no Valentine's Day. E aí eu comecei a reparar, como era dia dos namorados, né? Comecei a reparar em vários casais. E eu sempre me pergunto, o que essa mulher está aguentando para estar nesse relacionamento? Sempre me faço essa pergunta agora. E aí tem um casal coreano aqui na minha frente, conversando. Conversando não, né? É um encontro de monólogo, porque só o cara fala. E ela ri. Só. Gente, vocês aguentam esse tipo de coisa, de situação? Só para estar com alguém? Conta aí pra mim nos comentários como que é pra você. Olha que fofo, a Maia, que é uma das garçonetes do restaurante, me deu, se chama Menbei, essa bolachinha, e me deu esse adesivinho, que gracinha. E ela pediu pra tirar uma foto, né, e escrever no caderno dela alguma coisa do restaurante aqui de Osaka. E aí eu deixei um recadinho em português e uma parte em inglês pra ela. Achei muito fofo, muito fofo. Eu nunca tinha ido num restaurante tão fofinho assim, sabe, de interação com os clientes. De interação dessa forma, né, de querer guardar uma recordação, pedir uma forma também, né, deles ganharem os reviews. Mas achei simpático, gostei. E eu não aguentei e peguei o morango super faturado. Esse daqui custou 500 ien, que dá uns 17 reais, por aí. Gente, é a maçã do amor do morango. Só que menos duro, né? Com aquela casquinha menos dura. Eu não consigo gravar eu comendo ao mesmo tempo, então tem que ser assim. Acabei de sujar, fui puxar assim o espetinho. Sujei toda a boca. Bem o jeito Flávia de ser. E eu não tô olhando no mapa, gente. Tô indo reto, nem sei se era pra virar. Me acompanhem, curtam, compartilhem, ative o sininho e me conta o que vocês estão achando dos vídeos. E essa aqui é a área compartilhada do rosto, ali fica os armários pra gente colocar o nosso sapato. Eu pegar um slipper, gostei, porque nos outros lugares, acho que só em Nachikatsura, que também você põe um número no slipper, porque senão é uma troca de chulé lazarenta, né? Porque todo mundo pega de todo mundo. Aí eu cheguei, fui na Family Mart, comprei coisa pro café da manhã, de amanhã e de sábado. E eu comprei isso daqui, gente, vocês não têm noção. Foi o Nicholas, um californiano que eu conheci lá em Nara, que ele tava no mesmo hostel que eu, ele tava comendo e me ofereceu um. Isso daqui é bolinha de manga congelada, aí tem de manga, tem de pêssego, eu vi de mirtilo, mas a de manga é muito maravilhoso, vocês não têm noção. Parece um sorvete. Mas tem gosto de fruta assim, natural. É muito bom. Olha que legal. O pessoal deixa recadinho aqui. Muito fofo. Também é o primeiro lugar que tem café da manhã de graça. A hora que eu cheguei tudo esbaforida, com calor, com as malas pesadas. Nem vi. E ele também não falou. Aí comprei pãozinho, comprei natô pra experimentar, mas eu comprei sushi de natô, não natô puro, que vai que eu não gosto, né? Aí eu prefiro comprar no sushi. E comprei meu onigiri. Tem na Coreia? Tem. Onigiri. Mas eu quero comer daqui. Depois na Coreia eu como da Coreia. Que mais que eu comprei? E comprei um mirtilo congelado. Comprei essa manga, né, congelada. Marquem aí de print e comprem quando vocês vierem pro Japão. Não sei se tem na Coreia, eu vou ver se tem. É muito bom. Bom demais. A única coisa que você precisa de um congelador pra guardar, né? Pra você não comer tudo. Mas, como eu tô meio encismada, porque roubaram minha comida lá em IC, e eu não quero que roubem minha comida gostosa, não. Vou comer tudo. Andei 1,5 km de onde eu tava até aqui. Já deu pra
compensar as calorias. E eu jantei pouco. Eu comi só um okonomiyaki, que é tipo uma panqueca. É bem recheada, né? Mas não é um prato enorme, né? Então podemos comer o docinho sem culpa. Bom dia, meu último dia no Japão e eu resolvi experimentar o quê? Natto. Só que eu vou experimentar natto no sushi, né? Com arroz. Não vou experimentar sozinha, não. Tenho medo de não gostar. E eu vou ter que pôr uma música por cima, porque tá tocando música aqui no hostel e aí pode me cortar por direitos autorais no YouTube. Ou melhor, Havaí eu de novo sofri com esse trem aqui de abril. E isso aqui eu não aprendi a abrir do jeito certo até hoje. Em teoria só põe aqui, né? O cheiro é ok, gente. I need you to be here tonight. Addicted to your glowing light. Porque tem a babinha do quiabo. Gente, não é uma coisa que eu gosto, mas tem pessoas que vão gostar, é óbvio, né? Eu não gosto de melancia no Brasil, em lugar nenhum, mas eu não gostei não. Pra mim tem o gosto de feijão estragado. Então, mas é o meu paladar, né? Pode ser que pra você não seja dessa forma. Agora esse aqui que é o onigiri de atum com maionese é meu preferido. Não tem erro. Eu comprei o mirtilo congelado, mas não é um mirtilo congelado igual o da manga. E olha isso aqui. Meu dedo tá roxo de comer. E a boca também, ó. Será que isso sai ou mancha? Começando um novo vídeo. O último aqui no Japão, na cidade de Osaka. E eu tô indo visitar um supermercado que chama Shinsekai. Acho que é assim. Deixa eu ver se eu não tô pronunciando errado. Isso é Shinsekai, que significa o novo velho. Esse bairro onde fica esse supermercado não, esse mercadão, né? É tipo um mercadão. Ele foi reconstruído depois da Segunda Guerra Mundial e aí conta a história que ele foi negligenciado por várias décadas. E aí depois começou a ficar famoso por causa de turismo, né? E tem bastante coisa legal lá, bastante restaurante, lojinha, como se fosse um shopping de rua mesmo. Aí eu tô indo lá conhecer, fica só a 500 metros do hostel onde eu tô. Pra você que não tinha ouvido barulho ainda aqui no Japão, Osaka é bem parecida com São Paulo, assim, na vibe caótica, vamos dizer assim. Me lembrou muito São Paulo. Mas é tranquilo de andar aqui. Ontem eu andei à noite aqui, super de boa. Vi muitas pessoas bêbadas, mas ok, de boa também. Opa, que o sinal tá fechando. Gente, eu preciso descobrir o que eu fiz na minha câmera. Eu não consigo descobrir o que eu fiz, que ela tá demorando muito pra focar quando passa de um ambiente escuro pro claro ou o contrário. Eu vou ali no supermercado, vou olhar, vou ver se tem alguma comidinha de rua que me interessa. E depois eu fiz um amigo ali no hostel, um coreano. E aí ele me convidou pra gente ir agora às 2 da tarde, agora é meio-dia, às 2 da tarde numa outra área aqui que tem uma comida famosa de bar aqui.
Aí a gente vai lá tomar uma cervejinha e comer snacks. Snacks não, né? Comida de bar, como se fosse o nosso botequinho aí, comida de boteco do Brasil. Bem pertinho mesmo, ali já tá a entrada. Já vai dar pra vocês verem, tá escrito o nome ali. A plaquinha, que bonitinha. Ali tá escrito aqui, a árvore tá tampando, né? Mas tá escrito ali. E aí tem que atravessar. Não tem que atravessar não. Ali eu achei que tinha que atravessar pelo subterrâneo, mas não precisa não. É porque eu vi o pessoal descendo ali, mas é por causa da estação. E tá um calor. Eu acho que tem 2 sóis pra cada pessoa aqui agora. E não tá... nem começou o verão, gente. Eu vou sofrer. Tá marcando agora 30 graus. E aí eu andei nem 5 minutos, eu tô sentindo a minha pele ardendo de tanto que o sol tá quente. Acho que eu tenho que começar a andar com a minha sombrinha. E aqui é o lugarzinho. Eu fui atravessar ali e esqueci de gravar a plaquinha por causa do semáforo, mas essa é a plaquinha aqui, ó. Osaka Shinsenkai, que significa novo velho. E aí é rua normal, passa carro aqui, como a maioria dos shoppingzinhos de rua daqui. Só que esse é todo aberto, né? Os que eu fui, eles tinham aquela proteção do sol. Esse daqui tem, mas aqui nas varandas, né? Que eu chamo isso aqui de varanda, marquises, acho que é. Gente, um calor de 30 graus, o moço de moletom preto. Como é que dá conta? Socorro, Deus! Não sente calor, não? Muito gostosinho aqui, tem bastante restaurante, lojinha. Mas é um lugar só pra, se você não for parar pra ver nada, né? Rapidinho você vai até o final ali e acabou. E aí tem a torre aqui, Tsutenkatsu, acho que é assim que fala, se eu não estiver lembrando errado. E é super bonito aqui. Provavelmente paga para subir. Essas torres geralmente pagam. Olha que bonito. E aqui embaixo é super fresquinho, tá vendo? Isso daqui são... é tipo um ventiladorzão, né? Não é ar-condicionado, mas joga um ventinho gostoso. Vou ficar por aqui. E eu amei aqui a localização desse segundo hostel em Osaka. É bem legal, bem localizado, perto de um monte de coisa. De restaurante, o outro que eu tinha ficado há 2 semanas, ele era longe de tudo. A única coisa que tinha perto era a estação. Aqui é do lado, literalmente do lado da estação de metrô. Lá você tinha que andar uns 600, 700 metros. E lá não tinha muita opção de restaurante no entorno, assim. Tinha mais perto da estação, mas não fechava cedo também. Mas uma coisa que eu não gostei desse hostel aqui, das 11 às 3 da tarde, que é o horário que eles fazem a limpeza, você não pode ficar no quarto. Você tem que sair, ou você ficar lá na área compartilhada, ou sair, né, pra rua. E aí se eu quiser dormir à tarde, se eu quiser dormir até 2 da tarde, como é que faz? Mas ok, vou ficar aqui só mais essa noite e amanhã partiu um novo país e amanhã eu conto qual país que eu tô indo. Amanhã não, né? No próximo episódio eu conto qual país que eu tô indo. Aqui, pessoal, o preço custa 1.000 ien pra subir e funciona das 10 da manhã às 7h30 da noite. Então eu vou ver só do lado de fora mesmo. E aqui dá pra ver melhor, né, a torre. Nossa, gente, aqui, ó, acabei de descobrir o preço. Não é barato não, hein? 10 minutos, 4.000. E aqui é bem cheio de letreiro, de coisa, deve ser bem bonito à noite. Eu tava dizendo que eu ia ver se dava pra voltar aqui à noite. E eu tô gravando pouco porque tem muita música, então vai dar muito direito autoral no YouTube. Ai, que bonitinho do restaurante. Uau! Aqui eu acho que nessa área não passa carro não, só se eu tô enganada. Olha que bonitinho. Olha!
Aqui tem mais bichinhos bonitinhos. Gente, tá muito calor. Eu tô sentindo arder minha pele, igual eu falei antes. Mas também eu escolhi pra vir aqui meio-dia, no horário do pico do sol, né? Então, fui muito inteligente, só que não, né? E aqui já acaba ali um motel. Não dá mais. Acho que o pessoal fica andando aqui mais no entorno da torre mesmo, que é bem bonito. Vou descer aqui, virar à direita, ver se tem mais alguma coisa. Ai, um sorvetinho agora cairia muito bem. Andar na sombra, né, minha gente? Porque tá um calor. Voltando pro hostel, eu vou pegar meu boné. Não dá pra andar aqui sem proteção contra esse sol, não. Tá insuportável de quente. Aqui dá pra brincar com aquelas de atirar com as arminhas. O Matheus ia pirar aqui com essas coisas. Olha isso aqui que legal. O restaurante. O tamanho da réplica do prato. Eu avistei uma sombra ali na frente. Eu vou ficar ali um pouquinho. E eu tô quase voltando pro hostel, porque lá tem ar-condicionado. Prevejo que eu vou ter que comprar short para os próximos países. A sombra que eu falei é um zoológico, a entrada para um zoológico daqui da área de Tenodi, que é a área que eu fiquei hospedada nas 2 semanas, né? Que eu fiquei 4 noites hospedada. Eu achei que aqui ia ter comidinha de rua, mas não, é tudo restaurante, assim, não achei nenhum lugar que vendesse comida de boteco aqui. Mas deve ter algum restaurante que vende, aqui eu não tô também procurando com muito afinco, não. Só tô andando, caminhando, procurando sombra. Ai, por isso que eu deixei tudo pra fazer no final do dia, que é mais fresco. Mas hoje é o primeiro dia que eu pego calorzão mesmo, que me lembrou Ribeirão Preto, a cidade onde eu morava. E aí eu tô caminhando aqui pelo bairro, entrando nas ruazinhas bonitinhas. E aqui é eu achei que fosse tipo um mercadão, mas não é não, é um shopping de rua. Falei, supus errado, porque o nome é supermarket, né? Mas não é. Ó, que você vai procurar no Google Maps, tá como Shinkansai. Ah, meu Deus, eu já esqueci o nome. Shinkansai Market. Mas na verdade, Shinsekai, falei errado. Shinsekai Market. E tô esperando a moça tirar foto ali. E aí não é um mercadão, é um shoppingzão de rua mesmo. Tem um bairro só de restaurante e lojinhas. Tartaruga, um frango, uma garça, não sei. E estou de volta. Pinguins. Ai, muito fofo aqui, gostei. À noite aqui deve ser bem legal. E a Bela da Torre. Gente, eu não aguento, eu tô me segurando para não comprar essas meinhas bonitinhas. É muito fofo, olha isso. Olha que gracinha. Olha essa que fofa. Esse, com os dedinhos. Ah, não, muito fofo. Ontem, andando de ônibus, no episódio anterior, andando de ônibus, eu percebi, ou nesse, não sei qual vai entrar o episódio que eu peguei ônibus. O carro deu uma fechada no motorista, assim, ele cortou, assim, mas foi um tisco pra não bater. E agora os turistas aqui no meio da rua, a moça virou de carro assim, nem pôs a cabeça pra fora pra reclamar. Ela parou, esperou os turistas passarem. Eles não buzinam. Acho que é o contrário da Índia, né? Do que eu vou ver na Índia. Eu fiquei impressionada. E o motorista nem se abalou. Deu uma brecadinha brusca, mas brecou, óbvio, senão ia bater. E foi embora, como se nada tivesse acontecido. Não sei se por dentro ele tava morrendo de ódio, mas não aparentou nervosismo, raiva, nada.
E eu já tinha visto isso várias vezes acontecer aqui também, tipo, andando na rua e vendo o povo um cortando o outro. E ninguém buzina. Dificilmente você escuta uma buzina. Queria andar aqui pra ir mostrando esses arcos, mas é rua, né? Que passa carro. Então, vou gravar rapidinho e já vou voltar aqui pra minha varandinha. Além do que tem sombra e é muito melhor andar na sombra nesse calor. Eu não tô conseguindo nem raciocinar direito de tanto que tá calor. Tá assim, e é aquele calor que eu já expliquei pra vocês, né? O calor que você tá ventando tudo, mas aí você sua e fica pregando. Não é aquele calor que você sua, bate o vento e seca, não, você fica grudando. Então é bem ruim. E aí eu passo, me loto de protetor, fico mais grudando ainda. Tava eu ali atrás me decidindo se eu ia pegar um takoyaki daqui ou se eu espero pra ir lá no lugar que o meu amigo Jun me convidou pra ir. Eu acho que eu vou esperar porque eu tomei café da manhã super tarde. E pra vocês terem a noção, ontem na panquequinha lá, né, no Okonomiyaki, eu paguei 1.500 ien, porque tava na beira do rio. Eu sabia que eu tava pagando caro, estava consciente. Aqui já é 800, só pra vocês terem ideia da diferença. Lá em Nara que eu comi, eu paguei 770. Só atravessei pro lado de cá e vou pegar um sorvete. Tá muito calor, então o sorvetinho vai cair bem. E aí eu virei ali pra caçar sorvete, mas tá fechado o que eu vi ali atrás. E acho que deve abrir bem mais tarde pra ficar aberto à noite aqui, né? E aí eu encontrei essa parte coberta aqui, com as lanterninhas de arroz, de folha de arroz. E olha os bueiros bonitinhos. Quem mostra muito isso daqui é a Isa Borrego. Quem não segue ela vai lá ver. Eu não tinha provado ainda yakisoba e eu descobri que não pronuncia yakisoba, é yakisoba. A vida inteira pronunciando errado. E aí eu pedi um pequeno, porque eu tava andando aqui, né, no shoppingzinho, e aí eu achei esse lugar aqui bem local, só tem, até agora eu só vi japonês aqui. E tá menos cheio também, tá mais afastado lá da multidão, e o cheiro tava muito bom, aí eu parei aqui então pra comer. E esse aqui é o prato, e aí eu vou experimentar, eu pedi com carne. Gente, o sabor é muito diferente do Brasil. Mas é gostoso. E eu tô achando que eu entendi errado, não é carne. Eu tô achando que eu tô pedindo com fígado. Mas tá bem bom. Cucumber. Oh, thank you. E aí ele me deu pepino em conserva. É aquele adocicadinho que a gente tá acostumado com alga. Muito da esperta. Comi yakisoba com carne, com fígado. Porque ele foi me explicar e aí eu não entendi. E aí pedi, falei, não, pode ser esse mesmo. Aí ele me mostrou assim, só que a hora que eu pus na boca eu senti que era fígado. Mas não tava ruim não, tava gostoso. É que não é a minha carne preferida, né? Mas tava assim, comi tudo, não deixei um pedacinho no prato. E ainda bem que eu pedi o pequeno, porque mesmo o pequeno vocês viram aí, não é pequeno não, é grande. E aí eu não sei o que eu vou beliscar agora à tarde, se eu for, né? Nem sei se eu vou. O John me convidou, mas não sei. Até acontecer, né? Tem muito tempo ainda. Agora é 1h, eu vou voltar pro hostel, ficar no meu arzinho condicionado. Ali no restaurante onde eu tava tinha ar condicionado. E aí eu vou esperar o sol esfriar um pouco. Eu ia pegar um sorvete e acabei comendo yakisoba. E pronto, agora comprei, nossa que barulho, eu comprei um lemon sour ontem na Combini, aí eu vou, não sei se vou tomar agora ou se depois à noite.
E vou lá esperar no hostel até o próximo passeio, mas eu vou esperar. Mesmo se não der certo de ir com o John lá no lugar que ele falou que é tradicional aqui pra comer comida de boteco. Mesmo se não der certo, eu vou esperar até umas 3, 4 horas e depois eu saio pra ver alguma outra coisa aqui. It's beautiful. Eu tô num bairro japonês aqui em Osaka. Yeah. The corn dog. Nice. O robô segurando o kimchi. Aí no Brasil a gente tem o Bom Retiro e aqui tem a Koreatown. I'm speaking Portuguese with my camera. E olha essas lanterninhas, que lindas. Passando um trem aqui. I just realized now. Olha aqui o restaurante, parece um vagão de trem. 마침표 없는 dream I can't help falling in love